Oi, Tati. Eu tenho 46 anos e me chamo Suzana. Aos 12, eu fui passar férias na casa da minha tia em outra cidade. E do lado da casa dela morava uma menina com quem eu fiz amizade. O nome dela era Kenny. E numa noite, quando estávamos brincando na rua... Ai, Suzana, você precisa conhecer o Edivaldo. Ele mora aqui na rua, nossa, e ele é um gatinho. Eu nem dei bola. Naquela época eu só queria saber de brincar. Mas no meio da brincadeira, ela me chamou de canto e falou: ó, o Edivaldo tá ali, ó, tá chegando. Então eu olhei, vi um cara de camisa branca, calça preta, sapatos pretos e meias brancas. Naquela época, o Michael Jackson tava assim em alta. E ele se vestia exatamente igualzinho. Aí eu pensei, falei, nossa, que rapaz feio. Como é que a Kenny acha esse menino bonito? Mas aí paguei com a minha língua, viu, gente? A cada passo que ele dava, que ele dançava, eu fui me encantando e fui mudando de ideia. E quando o Ed chegou do meu lado, eu já estava achando ele o homem mais lindo do mundo. Minha amiga apresentou a gente no meio da nossa brincadeira. E um não tirava os olhos do outro. Até que resolvemos brincar de namoro no escuro. Aquela brincadeira que hoje eles chamam de pera, uva, maçã e salada mista, sabe? E adivinha se o Ed não me escolheu? Me escolheu e escolheu salada mista, ou seja, beijo na boca. Aí, né, eu tive que fazer aquele esforço e respeitei as regras da brincadeira. A gente saiu para dar uma volta e no caminho ele me beijou. Foi assim que eu me apaixonei completamente. A brincadeira acabou, já era tarde da noite e eu precisava ir embora. Mas quem disse que eu conseguia dormir? Eu não tirava o Ed dos meus pensamentos. Acabamos namorando até o fim das férias e quando tive que voltar para minha cidade, quase morremos de tanto chorar na despedida. Nos anos seguintes, a gente se encontrava nas férias e quando estávamos longe um do outro, nos correspondíamos por carta. Quando eu completei 15 anos, infelizmente os meus pais se separaram. O meu pai foi morar na mesma cidade que o Edivaldo. E em uma das visitas ao meu pai, eu fui na casa do Ed. Mas teve um problema nas linhas de ônibus da cidade. E para minha sorte, acabei ficando na casa dele por uma semana. E quando os pais dele saíam, as coisas esquentavam entre a gente. Era tudo lindo, perfeito. O Ed era sempre muito carinhoso comigo. Depois de um tempo, os meus pais fizeram as pazes e fomos todos morar na casa do meu pai. Em pouco tempo eu consegui um emprego e para mim era tudo um sonho. Meus pais estavam felizes, eu estava trabalhando e ainda por cima eu morava pertinho do meu grande amor. Mas o tempo passou, fui conhecendo outras pessoas, fazendo novas amizades e a menininha do interior foi se encantando com as novidades. Eu amava passear, as viagens, a praia e sem perceber eu fui deixando o meu amor de lado. Foi aí que a gente começou a brigar muito, até que o Ed se cansou e terminou comigo. Confesso que eu nem dei muita importância, porque eu estava encantada com aquele monte de novidades na minha vida. Só que com o tempo as novidades perderam a graça e eu percebi que o Ed fazia falta. Mas já era tarde demais. Quando fui procurar por ele, descobri que ele estava namorando uma outra mulher, e muito mais velha, que por sinal era a chefe dele. Eu entrei em desespero por várias vezes. Eu tentei fazer ele mudar de ideia, mas foi em vão. O tempo passou, eu namorei outros rapazes, mas nada tirava o Ed da minha cabeça. Vez ou outra tínhamos umas recaídas, a gente acabava se amando, como se fosse lá no comecinho, quando a gente se conheceu. Mas infelizmente os meus pais se separaram pela segunda vez e eu e minha irmã voltamos a morar no interior com a minha mãe. Depois de alguns anos, eu fiquei sabendo que o Ed tinha se casado com a Marlene, a chefe dele. Eu continuava seguindo a minha vida. E tempos depois, fui passear na casa da minha tia. Como eu não ia lá há muito tempo, eu resolvi visitar os pais do Ed. Mas não dei muita sorte.
Edivaldo! Ô, Suzana, quanto tempo! Essa aqui é a Marlene, a minha esposa. Foi muito constrangedor e desconcertante ao mesmo tempo. Não conseguíamos disfarçar os nossos sentimentos. Mas com o Ed casado e eu morando no interior, parecia que a nossa história tinha finalmente acabado. Só que o destino me trouxe novamente para a cidade do Ed. Eu recebi uma proposta de emprego. Estava morando sozinha. E depois de um certo tempo, minha irmã veio morar comigo. Até que resolvi visitar mais uma vez a família do Ed. Para minha sorte, ele chegou pouco antes de eu ir embora. Só que acompanhado da esposa, claro. E quando eu fui me despedir de todo mundo, ele me ouviu contando aonde é que eu estava trabalhando. Eu nunca imaginei que ele ia aparecer no meu trabalho. Mas no outro dia, um pouco antes do expediente acabar, olhei do outro lado da rua e lá estava o grande amor da minha vida, parado, me olhando e sorrindo ao ver o tamanho do meu espanto. Nessa noite, nós saímos e matamos a saudade acumulada durante tantos anos. Por um tempo, ainda nos encontramos às escondidas. Nessa época, eu também namorava e, pelo bem dos nossos relacionamentos, decidimos nos afastar. Eu voltei para o interior e, mesmo assim, ainda tivemos alguns encontros e desencontros. Depois eu fiquei sabendo, através da minha ex-cunhada, que o casamento do Ed estava chegando ao fim. Então eu resolvi mandar uma mensagem para ele. Será que, finalmente, vamos conseguir viver a nossa história de amor? O problema é que a mensagem chegou nas mãos erradas. Ela nunca me respondeu, mas eu soube que foi a esposa dele quem me visualizou. Fiquei arrasada. Eu não queria prejudicar o Ed e nem quis magoar a Marlene. Ela não tinha que sofrer por causa do nosso amor. Eu fiquei me sentindo muito culpada e só sabia pedir a Deus uma chance para que eu pudesse explicar o que tinha feito. Os anos passaram e eu nunca tinha esquecido aquela minha atitude jamais tomada por maldade. Eu acabei me casando também e tive uma filha, mas o meu relacionamento era péssimo, só durou 5 anos. Depois de separada, fiquei um bom tempo desiludida da vida e me dediquei apenas a cuidar da minha filha. Mas quando eu menos esperava, conheci um homem maravilhoso, trabalhador, e me apaixonei outra vez. O André se apegou muito rápido à minha filha, que na época tinha quase 3 aninhos. Estamos juntos há 6 anos e ele, além de ser um ótimo marido, ele é um pai perfeito para minha anjinha, que ouso chamar de filha. Mas a minha história não acabou por aqui, porque a minha irmã me fez lembrar de um amor que estava adormecido. Su, você lembra do Ed? Como é que eu ia esquecer? Vira e mexe, eu entro no Facebook para dar uma espiada na vida dele. Ele ainda tá casado e tem 2 meninas. Vou te mostrar as fotos dele. Nossa, como o tempo passa, né? Acho que eu vou mandar uma mensagem para ver se tá tudo bem com eles. Eu acho que você vai perder seu tempo. A mulher dele é muito ciumenta. O Ed nunca vai te responder. É que na última visita que o Ed tinha feito na minha cidade, eu levei ele para conhecer a filha da minha irmã. E ela tinha então uma certa consideração por ele, sabe? Eles conversavam. Então ela mandou a mensagem do Facebook dela. 2 dias passaram e eu e minha irmã e a minha filha estávamos na estrada para fazer uma viagem curta. Ô Adriana, e o Ed te respondeu? Ainda não. E como num passe de mágica, no exato momento em que a gente estava falando no assunto, o Ed respondeu o recado dela. Até parece coisa de filme, sabe? Mas foi bem assim que aconteceu. A Adriana ficou mais nervosa do que eu e não sabia o que responder. Ai, Dri, pergunta das filhas dele, da esposa, sei lá. Só que não deu tempo. De repente, ele fez uma chamada de vídeo para minha irmã. E ela apresentou a minha filha, que estava no banco de trás do carro.
E quando ele perguntou quem estava dirigindo, a minha irmã me mostrou e ele quase teve um treco de tanta felicidade. Eu resolvi estacionar o carro e a minha irmã saiu junto com a minha filha para deixar a gente mais à vontade e nós dois conversássemos sozinhos. E finalmente, aos prantos, eu pude pedir perdão por aquela mensagem que eu mandei no passado que na minha cabeça tinha causado tantos problemas na vida dele. Só que para minha surpresa, ele nem ficou sabendo da mensagem. Acho que a Marlene, muito sábia, nem chegou a brigar com ele. E pior, ele não tinha ideia do que eu estava falando. Sinceramente, eu achei muito inteligente da parte dela, porque se o casamento deles estava em crise, para que inventar mais um motivo para estragar tudo de vez, não é? E eu nem acreditava que tinha sofrido por 15 longos anos por uma coisa que nem chegou a acontecer. Bom, conversamos muito e nos despedimos. Eu me senti mais aliviada e achava que depois de tudo esclarecido, eu esqueceria dele e do nosso passado. Mas eu me enganei. O Edivaldo se instalou nos meus pensamentos e eu nos pensamentos dele. A gente se falava todos os dias pelo WhatsApp. Mais uma vez, agora eu tinha dúvidas em relação ao meu atual namorado. Eu não sei se é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, porque eu amo o meu namorado de um jeito calmo, terno, seguro, mas sinto um amor quente, louco e eterno pelo Ed. Tenho certeza que mesmo estando a quase 700 quilômetros de distância, ainda vamos nos encontrar. E fico me perguntando como será esse encontro, como será esse momento. Qual será a nossa reação depois de 15 anos sem um encontro cara a cara? Fico pensando se, depois desse encontro, nossa história terá um ponto final, uma vírgula ou uma reticências. Queria ouvir a opinião dos ouvintes. Sabe, quero muito saber se alguém já teve dois amores em um só coração e principalmente saber o que eu faço da minha vida daqui pra frente. Afinal, são 34 anos de uma história que ainda não terminou. Aconteceu comigo. Ativa.